Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre vetores. Bom pessoal, antes de falar de vetores, vamos diferenciar grandezas escalares de grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquelas que ficam muito bem definidas apenas com seu valor numérico e sua unidade. Por exemplo, tempo, temperatura, volume, massa, trabalho de uma força e assim vai. Esses são exemplos de grandezas escalares. O tempo, por exemplo, se eu disser que agora são 7 horas, eu defini muito bem o tempo. Se eu disser para vocês que a temperatura da sala é de 30 graus Celsius, quer dizer que o valor numérico vale 30 e a unidade graus Celsius. Eu defini muito bem a temperatura da sala. Se eu disser que a massa do homem é de 80 kg, eu também defini muito bem com seu valor numérico, que é 80, e sua unidade, que é quilogramas. Agora, grandezas vetoriais são aquelas que, além do valor e da unidade, a gente necessita da direção e sentido. O valor da grandeza vetorial é chamado de módulo, tá bom? Então, grandezas vetoriais são aquelas que têm módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho do vetor, direção horizontal, vertical e assim vai. Sentido, esquerda, direita, para cima, para baixo. Bom, esse homem puxando a pedra. Podemos utilizar um vetor para representar a força que esse homem está aplicando na pedra. Aí está. Graficamente representamos um vetor com uma reta orientada para a direita e colocamos uma letra com uma setinha em cima dessa letra. Então, representamos o vetor força, que tem direção horizontal, sentido para a direita, colocamos a letra F, já que a grandeza vetorial é a força, e colocamos uma setinha sobre a letra F, para representar uma grandeza vetorial. Bom, podemos representar também a velocidade de uma Pokébola na direção do Pikachu, um Pokémon. Então, aí está um vetor velocidade, que tem direção horizontal, sentido para a direita. Como é o vetor velocidade, eu coloco uma letra V e uma setinha sobre essa letrinha V para a direita. A setinha que representa o vetor é sempre desta forma. Bom, um vetor é uma representação matemática de uma grandeza que possui um módulo, que é a intensidade, uma direção e sentido, que eu falei para vocês. Um vetor é representado por uma letra com uma seta em cima, como mostrei para vocês no slide anterior. Um vetor pode ser representado graficamente por uma reta orientada, onde sua inclinação dá a direção, a seta dá o sentido e o tamanho da reta dá o módulo ou intensidade. Direção é essa linha pontilhada, sentido é esse aqui, e módulo é o tamanho desse vetor. Vetores iguais, pessoal. Para dois vetores serem considerados idênticos, eles devem ter o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Bom, esse vetor A ele tem direção horizontal, tem sentido para a direita e o seu módulo é o tamanho dele, que é esse aqui. Tem o mesmo tamanho do vetor C, como vocês podem perceber. Tem a mesma direção horizontal do vetor C e o mesmo sentido. Logo, esses dois vetores são idênticos. Vetores opostos. A única diferença dos vetores opostos é que eles têm sentidos contrários. Podemos perceber que esses dois vetores têm o mesmo tamanho, mesma direção horizontal, mas o sentido é contrário. Vamos aprofundar agora um pouquinho mais sobre a representação de um vetor. Aqui eu tenho o vetor velocidade V1, vetor velocidade V2 e velocidade V3. Bom, se eu quero falar sobre o módulo do vetor velocidade, eu tenho que pegar o V1 com a setinha para cima e colocar em módulo. Aí eu posso dizer o seu valor. Por exemplo, desse vale 20. Mas com a unidade de velocidade, metros por segundo. Aqui foi feita a mesma coisa. Eu tenho a representação gráfica do vetor. Se eu quero falar do seu valor, coloco esse vetor em módulo e digo o seu valor. Como vetor velocidade V3. Sendo que o vetor velocidade V3 ele é oposto a esses dois vetores. Logo, eu coloco o sinal negativo.
Vocês podem perceber que o tamanho do vetor V2 é o mesmo tamanho, tem o mesmo tamanho do vetor V3. Logo, eles têm o mesmo módulo, só que tem sentidos opostos. Logo, esse aqui é negativo. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, um vetor é representado dessa forma. Se eu quero falar do seu módulo, eu posso utilizar dessa forma ou essa aqui. Então, ao invés de eu escrever dessa forma aqui, eu poderia ter escrito V1 é igual a 20 metros por segundo. Eu poderia ter escrito dessa forma aqui, V2 é igual a 10 metros por segundo. Poderia ter escrito dessa forma, V3 é igual a menos 10 metros por segundo. Bom, sobre esses três vetores aqui, podemos perceber que o vetor A e o vetor C são idênticos, o vetor A e B são opostos, e C e B são opostos, mas os três são paralelos. Tudo bem? Em relação ao vetor D, o A, B e C são perpendiculares ao vetor D. A é igual a C, que é igual a menos B, já que B está no sentido contrário. A única coisa que diferencia é que B está no sentido contrário, por isso que levo o negativo aqui na frente. Mas os seus módulos são iguais. Então, o módulo de A é igual ao módulo de B, que é igual de C e D. Eu escrevi dessa forma, como está aqui. Ó. Mas eu poderia escrever também dessa forma aqui. O módulo de A é igual ao módulo de B, que é igual ao módulo de C, que é igual ao módulo de D. Operação com vetores. A adição de vetores que possuem a mesma direção é bem intuitivo, pessoal. Vou mostrar agora para vocês. Por exemplo, temos esse vetor velocidade V1 e vetor velocidade V2, de módulo 20 metros por segundo e de módulo 10 metros por segundo. O vetor resultante, que é o vetor soma desses dois vetores, ele é a soma do tamanho dos dois. V1 e V2. Agora, vou somar os seus módulos, 20 mais 10, 30. Então, o módulo desse vetor resultante vale 30 metros por segundo. Ou apenas R é igual a 30 metros por segundo. Agora, quando tem sentidos opostos e mesma direção, esse aqui tem sinal negativo o módulo dele. Então, quando você somar, vai ficar 20 menos 10 dá 10, que é a diferença dos dois. Então, vocês podem perceber que o tamanho de R é a diferença do tamanho do V1 com o V3. Então, o módulo de R é o módulo de V1 menos o módulo de V3. Bom, pessoal, para a adição de vetores que não possuem a mesma direção, precisamos seguir algumas regras, como a regra do polígono. A regra do polígono me diz que eu tenho que pegar a ponta de um vetor com a traseira do outro vetor, a ponta com traseira, ponta com traseira. Como assim, professor? Por exemplo, vou pegar o vetor A, eu quero o vetor resultante dos quatro, que é o vetor soma, que é somar os quatro vetores. Então, vou representar a soma vetorial dos quatro. Então, para isso, eu vou pegar o vetor A, por exemplo, vou unir com a traseira do vetor B, que eu uno com a traseira do vetor C, que eu vou unir com a traseira do vetor D. Acabou. Depois disso, pessoal, que eu uni traseira com ponta, vou lá no primeiro, que está com a traseira sobrando, vou puxar uma reta orientada até a ponta do último. Como está aí. O vetor resultante da soma desses quatro vetores é esse R. Bom, eu somei A, B, C, D. Eu poderia somar de forma aleatória? Sim. Por exemplo, pego o vetor A, pego o vetor C, traseira com ponta com D, traseira com ponta com B. Acabou. O vetor resultante vai ser da traseira do primeiro, que é o C, até a ponta do último, que é o B. Esse é o vetor resultante da soma desses quatro vetores. Bom, vocês podem perceber o seguinte, que nada alterei na direção e sentido e módulo desses vetores. Vocês podem perceber que o tamanho do vetor A é o mesmo de antes, a direção é a mesma que a vertical e o sentido é o mesmo que a para cima.
O vetor D é a mesma coisa, o seu tamanho é o mesmo, sua direção horizontal e sentido para cima, nada alterei nesses vetores aí e encontrei o vetor soma, que é o vetor resultante da soma desses 4 vetores. A mais B mais C mais D. A regra do paralelogramo é quando você tem 2 vetores. Você vai pegar traseira com traseira, vai conhecer o ângulo entre os 2 vetores. Na ponta de um, você vai tracejar uma reta do mesmo tamanho que o do outro e paralela, como aqui, ó. Na ponta do outro vai tracejar uma reta paralela ao outro de mesmo tamanho, e da interseção de um ponto ao outro, você vai seguir uma reta orientada. Esse aqui é o vetor resultante desses 2 vetores. E para determinar o módulo desse vetor, você utiliza a lei dos cossenos. O módulo de r ao quadrado é igual ao módulo de a ao quadrado mais o módulo de b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno entre eles. Por exemplo, vamos dizer que o módulo de a seja 2, o módulo de b seja 1 e que o ângulo entre eles seja de 60 graus. Qual é o módulo do vetor r? Então vamos lá. R ao quadrado é igual a ao quadrado, que vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado, mais o b ao quadrado, que vale 1, mais 2 vezes o a, que é 2, vezes o b, que é 1, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 vale meio. Então, r ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 1, mais 2 vezes 2, 4, vezes meio, 2. Então, r ao quadrado é igual a 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Então, r é igual a raiz de 7. Então, esse aqui é o módulo de r. Vou botar uma unidade U, unidade qualquer. Tudo bem? Então, a gente poderia ter colocado aqui que a unidade de A é a U e de B, U. 2U e 1U. Decomposição de vetores, pessoal. Decomposição de vetores é você achar a componente na direção do eixo Y e achar a outra componente na direção X. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui V, eu coloco a traseira desse vetor na interseção dos eixos, vou projetar aqui um vetor na direção horizontal, na direção do eixo X para a direita, e outro vetor na direção Y, no sentido para cima. Então, aqui são os 2 vetores componentes desse vetor V. Bom, para saber o seu tamanho, a gente precisa desse ângulo e precisa deslocar o vetor VY. Como, professor? Assim, ó. Vou deslocar o vetor VY para aquele ponto para que eu tenha um triângulo retângulo. Com um triângulo retângulo, eu preciso lembrar da trigonometria, que seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é o cateto oposto a esse ângulo alfa, VY. Então, eu coloco aqui VY. Sobre a hipotenusa, que vale V. Jogando V para lá, multiplicando, eu vou ter que VY é igual a V seno de alfa. Então, se eu quero saber o valor de VY, que é a componente no eixo Y, eu preciso pegar o valor de V, multiplicar pelo seno de alfa. Agora, cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é Vx, sobre a hipotenusa, que é V. Jogo V para lá multiplicando, eu vou ter que Vx é V cosseno alfa. Se eu quero saber o módulo de Vx, vou pegar o módulo de V e multiplicar pelo cosseno de alfa. Vamos aí. Vamos dizer que, por acaso, o módulo de V seja 10 e que o ângulo alfa seja de 30 graus. Tudo bem? Quais são os valores de Vx e Vy? Quais são os valores das componentes x e y desse vetor? Bom, Vx é V cosseno alfa. Então, V vale 10 vezes cosseno de 30 graus. Vx é 10, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5, então fica 5 raiz de 3. Vamos colocar aqui novamente, uma unidade qualquer. Então, Vy
ele é V, que é 10, vezes o seno de 30 graus. Então, VY é 10 vezes seno de 30 graus, que é meio, e isso dá 5U. Aqui encontramos os valores das componentes Vx e Vy desse vetor V. Após vocês encontrarem as componentes, vocês não precisam mais utilizar aquele vetor V, vocês vão utilizar apenas as componentes, após a decomposição do vetor. Bom, exemplos, pessoal, vamos ao primeiro exemplo. Temos 3 vetores aí, V1, V2, V3, e ele pede para obter graficamente a soma vetorial de V1 mais V2. Bom, eu posso pegar V1 e juntar com V2. É isso que eu vou fazer, ó. Pego V1 junto com V2, traseira com ponta, pela regra do polígono, pego a traseira do primeiro junto com a ponta do último. Esse é o vetor resultante da soma do V1 com V2. Bom, agora eu vou somar os 3. Vou fazer traseira com ponta de cada um. Ó. Depois vou lá da traseira do primeiro até a ponta do último. Esse é o vetor resultante da soma desses 3 vetores. Bom, a soma de 2 vetores ortogonais, isto é, perpendiculares entre si, um de módulo 12 e outro de módulo 16, terá módulo igual a... Bom, vamos desenhar 2 vetores perpendiculares aqui, ó. O vetor 12, tem módulo 12, e outro módulo 16. Bom, o vetor resultante desses 2 é o pegar da traseira do primeiro a ponta do outro. Esse aqui é o meu vetor resultante. Como eu determino ele? Bom, pessoal, precisamos determinar o seu tamanho. Como eu consigo determinar o tamanho desse vetor? Ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, não tenho? Se eu determinar o tamanho dessa hipotenusa, eu estou determinando o tamanho desse vetor, que é o módulo do vetor VR. Por Pitágoras, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, temos que VR é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. VR ao quadrado é igual a 144 mais 256. VR é igual ao quadrado é igual a 400. VR é igual a raiz de 400. VR é igual a 20. Então, o módulo de VR vale 20. A opção correta a ser marcada é a letra C. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço.